Sejam bem-vindos ao canal TDC Projetos. Essa daqui é a quinta aula do nosso curso Arduino Básico. Eu queria pedir desculpa para vocês por não ter publicado essa aula antes. Foi por causa que eu estava sem tempo mesmo de gravar. Bom, então vamos começar aqui a nossa aula. A gente já viu o básico do Arduino, que são as placas, são os circuitos, são os sensores, módulos. E agora a gente já vai começar a trabalhar com a parte mais complexa do nosso curso, que são as portas de controle. As portas de controle de um Arduino ou qualquer outro tipo de microcontrolador servem para a gente conectar os periféricos, que podem ser sensores, LEDs, motores, entre outros. No caso do Arduino não é diferente. Podemos ver que temos as portas digitais aqui, temos portas analógicas aqui, temos as portas de alimentação, tá? Mas nessa aula, nesse conteúdo, a gente vai trabalhar apenas com as portas digitais, analógicas e com as portas TX e RX. Antes eu queria dizer para vocês que esse conteúdo é bastante longo, então vai levar algumas aulas do nosso curso a mais, tá? Mas não se preocupem, eu quero que vocês entendam bem direitinho essa parte aqui de portas. Bom, a gente vai começar a trabalhar com as portas digitais. E é bem importante a gente saber o que é uma coisa digital. Mas afinal, o que é uma coisa digital? Circuitos digitais são circuitos eletrônicos que baseiam o seu funcionamento na lógica binária, em que toda a informação é guardada e processada sobre a forma de zeros e uns. Essa representação é conseguida usando dois níveis discretos de tensão elétrica. Bom, o que é uma lógica binária? Como disse aqui no texto, a lógica binária é a forma com que os processadores se comunicam com os demais periféricos de um computador, por exemplo. Tá? E para que essa comunicação ocorra, eles utilizam zeros e uns. Dessa forma, o computador consegue representar qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer número de forma 0 e 1. Por exemplo, a palavra café, escrita em binário, é assim. Então, dessa forma, o nosso processador, tanto faz seja um computador ou até mesmo do Arduino, ele faz esse procedimento, ele converte as informações do código que a gente escreve, a IDE do Arduino, e converte em instruções binárias. Tá? Lógica binária é a base do sistema computacional. Qualquer operação pode ser representada pela combinação de operações lógicas num sistema computacional. Bom, na lógica binária, a gente só pode representar as letras do A ao F. Mas para representarmos números, podem ser infinitos números, tá ok? Infinitos números você pode representar com a lógica binária. Aí você pode me perguntar: não fica lento não o processador do computador, do Arduino, processando desse tanto de zeros e uns? Não fica lento. Por que não fica lento? Bom, vou explicar aqui por que não fica lento. Imagine a seguinte condição. Digamos que você é uma criança, que você vai para uma escola e lá o seu professor de matemática dá 4 números para você estudar e decorar esses números e aprender esses números. Ele dá o número 1, dá o número 0, dá o número 4000 e dá o número 4080. Para a criança, aquela criança que está vendo aqueles números pela primeira vez, vai ser bem mais fácil para ela decorar o número 1 e o número 0. A mesma coisa acontece com os processadores. Fica bem mais fácil para o processador processar informações onde são escritos apenas zeros e uns do que uma palavra mais complexa, tipo café. Compreendido? Com o Arduino não é diferente. O que é uma porta digital? Bom, uma porta digital, como já falei, é uma porta que recebe sinais contidos com a lógica binária.
Portas digitais são aquelas que podem assumir apenas dois níveis lógicos bem definidos. Temos o nível alto e o nível baixo. O nível alto é quando temos corrente passando pela porta, e o nível baixo é quando não temos corrente ou quando temos uma corrente bem fraquinha. Como acionar uma porta digital? Uma porta digital pode ser acionada utilizando o Arduino com os comandos low e high. Low, por sua vez, significa baixo e high significa alto. Ou seja, traduzindo, é a mesma coisa de ligado e desligado. Ok? Por exemplo, ligando o pino 12. Para me ligar o pino 12 do meu Arduino, que é uma porta digital, eu vou utilizar o comando digital write, que significa escreva na digital, ou seja, ligue, mexa na porta digital. Depois que eu coloco digital write, eu abro dois parênteses, igual tem aqui. Dentro desses dois parênteses, eu vou colocar dois parâmetros. O que são parâmetros? São condições para que o Arduino consiga entender. Por exemplo, eu coloquei aqui o número da porta que eu quero acionar, coloquei uma vírgula que está aqui e coloquei a condição dessa porta, que é high, que é alto, ou seja, que eu estou acionando a porta digital. O mesmo pode ser feito para desligar o pino. Eu utilizo o comando digital write, abro e fecho parênteses. Dentro desses parênteses eu coloco o número da porta, vírgula, o estado da porta. Nesse caso é low. E ao final de qualquer linha de código que você esteja fazendo no seu Arduino, é necessário a utilização do ponto e vírgula. Tá bom? Enviando dados com as portas digitais ou sinais alto e baixo. Como configurar uma porta como saída de dados? Bom, as portas digitais podem assumir dois níveis de troca de informações. Ela pode receber uma informação e pode enviar uma informação. Então, como é que eu faço isso? Para configurar uma porta, faz-se uso do comando pinmode. Este comando aqui, ó, pinmode. Igualmente ao digital write, eu vou precisar abrir e fechar parênteses, e dentro desses parênteses vou ter que colocar a condição que eu quero que o pinmode execute. Por exemplo, eu coloco o pino que eu quero utilizar, vírgula, o estado dele, se ele vai receber ou vai enviar dados. O comando output serve para serve para enviar dados, tá? Desculpe. O comando output serve para enviar dados pela porta digital. Por exemplo, pinmode, eu estou utilizando novamente a porta 12, vírgula, comando output, que significa que ele vai enviar uma informação pela minha porta digital. Depois ponto e vírgula. Compreendido? Como eu defino o estado de uma saída? A mesma coisa que eu já falei para vocês anteriormente. Para configurar o estado lógico de um pino em modo saída, iremos utilizar a função digital write, onde utilizamos o pino, o estado do pino. Substitui o pino pelo pino de interesse e estado pelo nível alto, high, ou nível baixo, low. Recebendo dados com as portas digitais. Como configurar uma porta com uma entrada de dados? Para configurar uma porta, faz-se uso do comando pinmode, onde eu vou trabalhar com a porta, que no caso é o pino, e com o estado da porta, com a condição da porta, que no caso agora é input. Input significa entrada de informações, entrada de dados. Por exemplo, pinmode, abro e fecho parênteses, coloco a porta, vírgula, a condição que é input, recebendo dados, fecho meu parêntese, ponto e vírgula. Sempre temos que colocar ponto e vírgula, senão vai dar erro na hora de compilar o arquivo. E esse nome input tem que ser todo em maiúsculo. Da mesma forma, output também tem que ser todo em maiúsculo. Bom, mas se eu vou solicitar ao Arduino que ele me envie uma informação, que ele receba uma informação, eu tenho que ler essa informação, certo? Então como é que eu faço para ler essa informação? Para ler uma informação com uma porta digital,
usa-se o comando digital read. Digito então, eu escrevo então o comando digital read, abro e fecho parênteses. No caso da função digital read, eu vou utilizar apenas um parâmetro, que é o pino. No caso, em pino aqui, eu coloco a minha porta que eu quero trabalhar, por exemplo, a porta 12 novamente. E então, essa função vai ler minha porta, ela vai pegar as informações da minha porta e vai armazenar em uma variável. A gente vai trabalhar a variável quando chegarmos na parte de software. Bom galera, e é isso, essa daqui é a nossa aula sobre portas digitais. Ainda não acabamos o conteúdo de portas digitais. Próxima aula a gente vai estudar as portas digitais do tipo PWM. Tá bom? Se gostou dessa aula, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal que é muito importante e até a próxima.